Canção Nova, e nessa meia hora você vai ter uma formação sobre a santidade, que é uma série que estamos fazendo nessas últimas semanas, apresentando para você. Hoje vamos falar sobre os santos brasileiros. O Brasil tem uma história recente, Padre Paulo. Existem santos beatos brasileiros? Sim, durante muito tempo, embora nós tivemos já 5 séculos de história de evangelização e de cristianismo, durante muito tempo se acreditava um pouco assim que a santidade aqui nas nossas terras era uma realidade escassa. A grande verdade é que o que faltava para nós brasileiros era a sensibilidade para percebermos que há santos entre nós. Ou seja, que para nós acontecimentos que eram fatalidades, não é? Assassinatos. Ah, foi assassinado, tudo bem, mas em que circunstâncias foi assassinado? Então nós temos uma série de mártires, por exemplo, no nosso país, de pessoas que morreram pela fé, né? Que a gente tem pouca notícia. Então, a partir do momento em que o Papa João Paulo II começou a fazer esse verdadeiro apostolado de conscientizar as pessoas de que a santidade é um dom de Deus extraordinário, mas que ela não é tão rara assim, né? Foi que as pessoas começaram a notar, puxa vida, então as dioceses começaram a acordar para o fato de que havia no nosso meio, aqui no Brasil, pessoas que morrem em odor de santidade. E aí começou, né, a série de processos de beatificação e de canonização, de tal forma que hoje pouca gente sabe, as pessoas não se dão conta, né? Mas nós já temos, entre santos e beatos, quase 80 pessoas, né, canonizadas e beatificadas, que têm alguma coisa a ver com o nosso país. É claro que nem todas nasceram no Brasil, mas todas elas ou derramaram seu sangue pelo nosso país, ou viveram a santidade o dia a dia na nossa nação. Vamos iniciar então pelos santos, Padre Paulo. Quantos santos existem na história do Brasil? Bom, santo nascido realmente no Brasil, nós temos Santo Antônio de Santana Galvão, Frei Galvão, né, que morreu, curiosamente, no ano em que houve a independência do Brasil, em 1822. Né? Então, o pessoal do Vale do Paraíba, né, Guaratinguetá, já tem toda a devoção ao Frei Galvão, né? Santo Antônio Galvão. E é nascido no Brasil. Agora nós temos outros santos já canonizados, como Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Ela nasceu na Itália, mas viveu a sua vida e se santificou aqui no Brasil, né? Santa Paulina, que viveu na Arquidiocese de São Paulo, boa parte da sua vida, veio para o Brasil, né, em Santa Catarina, depois foi para São Paulo, morreu em São Paulo. Ela morreu em 1942. E nós celebramos a festa, é bom as pessoas saberem, né, quando é a data do santo. A festa de Santo Antônio Galvão é 25 de outubro e de Santa Paulina é dia 9 de julho. Além disso, nós temos outros santos que foram canonizados, mas já eram beatificados já faz tempo, né? São Roque Gonzalez e seus companheiros mártires, né? Que foram Afonso Rodrigues e João del Castillo, que foram martirizados na região do Rio Grande do Sul. 7 povos das missões, são santos jesuítas, jamais conhecidos, né? Que está no nosso calendário litúrgico, inclusive há bem mais tempo. São comemorados no dia 19 de outubro. Esses são os que são canonizados, né? E que têm alguma coisa a ver com o Brasil. Mas existem outros numerosos beatos. Para falar um pouco mais da vida desses santos, Padre Paulo, qual foi a missão de Frei Galvão, Madre Paulina, né, esses 3 santos brasileiros? Então, veja, Santo Antônio de Santana Galvão foi um grande evangelizador. Ele foi um frei franciscano, né, que atuou neste eixo entre as cidades de São Paulo e o Rio de Janeiro. Então, ele palmilhava, né, este vale do Paraíba, fazendo suas viagens, evangelizando, mas também na cidade de São Paulo teve uma grande atuação e, inclusive,
a fundação de uma congregação religiosa. Era um homem um verdadeiro taumaturgo, um homem de milagres, né? Não era somente um homem virtuoso, mas já em vida havia essa realidade de obter curas. Foi visto, né, coisa típica da santidade franciscana, foi visto conversando com o menino Jesus. Havia uma devoção imensa pela Imaculada Conceição, numa época em que o dogma da Imaculada Conceição ainda não havia sido declarado, mas isso também faz parte da espiritualidade franciscana, e nós temos aí as famosas pílulas do Frei Galvão, em que se escreve uma pequena invocação a Nossa Senhora, a sua Imaculada Conceição, um pedacinho de papel enroladinho, e as pessoas usam isso, e já há vários milagres relatados e colocados com relação a Frei Galvão nesses prodígios. Então, um homem de grande santidade, um apóstolo evangelizador, e ao mesmo tempo, nascido no Brasil, e ao mesmo tempo, né, um grande taumaturgo. E Madre Paulina, qual foi a missão dela? Bom, a Madre Paulina é a mulher da caridade e da obediência, né? Ela fundou a sua congregação, ela é fundadora de uma congregação e fez isso a partir da caridade, né, para com os pobres. Tudo foi voltado para a caridade. E, no entanto, ela sofreu uma perseguição por parte da própria igreja, né, por calúnias de uma pessoa de fora. O pessoal acreditou, a igreja zelosa de manter o bem, né, ela então foi punida durante longos anos, né? Longos anos ela teve que ficar em silêncio. E é interessante que dentro da própria congregação, por determinação, né, do arcebispo de São Paulo, era proibida de ser identificada como fundadora. As noviças entravam, as vocações entravam, as pessoas... Quem foi que fundou a congregação? Existe uma irmã que foi fundadora, mas ninguém sabia quem era, ou seja, só as antigas que sabiam. Ela ficou no escondimento, no silêncio, na obediência, a sua vida inteira, sofrendo muito. Mas ela soube oferecer isso na obediência, e depois, no fim da vida, então tudo se revelou o grande sofrimento, a grande calúnia da qual ela estava sendo vítima, né? E os santos Roque Gonzalez, Afonso Rodrigues e João del Castillo foram mártires, né, ainda na época da colonização, da grande evangelização desses numerosos santos jesuítas que nós temos, né? Inclusive, não só o São Roque Gonzalez, mas também outros mártires jesuítas. Os mais famosos que nós temos é o bem-aventurado Inácio de Azevedo e seus companheiros mártires. São 40 jesuítas. Inácio nasceu na cidade do Porto, em São Paulo, e ele veio para o Brasil para ser missionário. Quando ele viu o tamanho das necessidades, ele voltou para Portugal e foi nas universidades, nos lugares, foi convencendo os jovens a serem missionários no Brasil. Interessante, assim, que amor pelo Brasil e pela salvação das almas, pela salvação das pessoas, que amor encendido no coração desse jovem, desse padre, para trazer as pessoas para o Brasil. E na viagem, vindo, né, para o Brasil, o navio foi então abordado por calvinistas franceses. Então os protestantes mataram estes missionários. Quando viram aqueles missionários lá, tomados de ódio, né, mataram esses 40 missionários, 40 homens que morreram, derramaram seu sangue no Atlântico. Mas tem a ver com o nosso país, porque o bem-aventurado Inácio já tinha vindo ao Brasil e outros vinham ao Brasil para nos evangelizar. De tal forma que nós podemos dizer que esses são realmente os primeiros mártires brasileiros. Não morreram na terra do Brasil, morreram no oceano, mas morreram, derramaram seu sangue para evangelizar o nosso país.
Padre Paulo, a canonização, o reconhecimento, foi recente? O senhor disse que houve muito tempo que não se sabia que havia santos, né, no Brasil. Como é que foi essa? Bem-aventurado Inácio Azevedo e Roque Gonzalez já há algum tempo, né, se tinha essa beatificação. Levou também bastante tempo, por exemplo, para beatificar o padre José de Anchieta, né? José de Anchieta, para muitos de nós, é um personagem da história do Brasil, etc e tal, isso, aquilo. Por quê? Porque levou muito tempo para beatificá-lo. Mas, finalmente, houve a beatificação, né, do bem-aventurado José de Anchieta, que não é brasileiro, ele nasceu nas Ilhas Canárias, mas é o grande apóstolo do Brasil, sem dúvida alguma. Um homem extraordinário, que aprendeu não somente o português, mas aprendeu o tupi, né? E compôs uma gramática da língua tupi para ensinar o tupi, porque uma coisa que poucas pessoas sabem, durante os 2 primeiros séculos de história do Brasil, a língua do Brasil era o tupi, né? O português não se falava praticamente. Todos os portugueses que vinham para cá aprendiam tupi porque era a língua generalizada, né? Era essa a língua, tanto que nós ainda temos os resquícios disso na nossa toponímia, ou seja, os nomes dos lugares. Bom, o fato é que o bem-aventurado José de Anchieta fez teatros, compôs catecismos, etc. E uma das coisas assim que está no nosso imaginário, né, é o seminarista José de Anchieta, que ficou prisioneiro dos índios, começou a sentir que aquelas índias desnudas ali, ele estava sozinho, tinha mais ninguém, estavam sendo uma fonte de grande tentação dentro dele. E então o biógrafo diz assim, que Anchieta, que não tinha tido medo do bárbaro, ou seja, dos índios, começou a ter medo do bárbaro dentro de si. Então ele foi e na praia de Iperuígue, claro, a gente fala na praia, mas é evidente que não foi só na praia, né? Mas ele compôs um poema, o maior poema, o mais longo poema em homenagem à Virgem Maria em latim. E quem sabe o que é latim sabe como é difícil a poesia latina, porque é a métrica, né? O português, para nós, ele é difícil fazer um poema na métrica, porque a gente conta as sílabas e tem a rima no final. A poesia em latim não. Não é somente contar as sílabas, mas é também o valor de cada sílaba, porque existem as sílabas longas e breves. Quer dizer, é muito difícil. Ele compôs poesia em latim e memorizou tudo. Aquela imagem do seminarista José de Anchieta na praia, escrevendo um versículo, um verso da sua poesia, depois a onda vinha e apagava, né? E ele foi então decorando aquilo. Milhares e milhares de versos de poesia na memória. Que esforço enorme, que devoção enorme a Nossa Senhora, mas que esforço enorme para se manter, né, na castidade, heróica castidade. Esse é o grande apóstolo do Brasil, José de Anchieta, né? E assim também outros beatos que nós temos no nosso país. Que bonito, Padre Paulo. Vamos fazer uma pausa e vamos voltar a falar agora sobre os beatos, já que são quase 80, né, no total. Exato. Então nós voltamos daqui a pouquinho. Não saia daí.